Como vai? Tudo bem? Eu estava falando aqui acerca dos sacerdotes, na parte ali que eles foram amaldiçoados por Deus em 2 de Malaquias, e daí em 26 de Mateus aqui, 26 verso 3, os sacerdotes se reuniram na sala do sumo sacerdote para prenderem e matarem Jesus, e depois de medo de Jesus sair, depois que Jesus estava morto já, ainda ficaram com medo de Jesus sair. Ainda está aqui em 27 de Mateus, verso 62. Vamos ler junto aqui. Ficaram com medo de Jesus sair e ainda foram no rei para colocar em guarda lá para cuidar de medo de Jesus viver. Olha aqui. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram seus príncipes do sacerdote e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos que aquele enganador, chamando Jesus de enganador ainda, e são contra Jesus no último, os sacerdotes. Por isso eles começaram a contrariar a Bíblia, Deus já amaldiçoou eles em 2 de Malaquias, e continuaram contra ainda falando que Jesus era enganador. Lá depois o Senhor, lembramos-nos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Lá de medo de Jesus ressuscitar, depois de 3 dias, eles colocaram segurança lá para cuidar. Não adiantou nada. O anjo veio lá, só no anjo vindo o resplendor, os guardas que estavam lá, os segurança, caíram como morto, e Jesus saiu a mesma coisa, não adiantou nada. Então não adianta ter medo de Jesus vindo nas nuvens agora, do fim. Muitos aí eles vão ter medo do fim. Porque eles sabem que a que se faz é que se paga. Quem planta, colhe. Agora eles vão colher o que eles plantaram. Então eles têm medo do fim agora, que Jesus vier nas nuvens. Porque ele vai vir com grande poder e grande glória. E sabe que não pode ter sacerdote mais, porque o sacerdote antigamente era para fazer o sacrifício e o dízimo era dado ao sacerdote para dar aos viúvos, órfãos, estrangeiros, aos levitas. E depois Jesus veio, ele é o sumo sacerdote. Então aquele sacerdote que fazia sacrifício não pode ter mais. Foram amaldiçoados por Deus, em 2 de Malaquias. Não pode ter mais, porque Jesus não quer mais sacrifício, ele quer misericórdia, humildade e santidade. E também não quer mais o dízimo, Jesus não precisa de dinheiro. Jesus veio aqui na terra para salvar as pessoas, não para salvar dinheiro aqui. Então aquele dízimo que era dado antigamente, que é 10%, não pode dar mais. Porque agora só pode dar a mão direita, não pode saber o que a esquerda deu. Então só pode dar o que faz sentir seu coração. E o nome disso é coleta e oferta. Agora o dízimo todo mundo sabe que é 10%, então não pode dar mais. Agora entre em seu quarto, dobre o seu joelho, o que sentir em seu coração, a mão direita não pode saber o que a esquerda deu. Coloca no envelope e entrega na igreja. Não é esse negócio de ficar passando com saquinho aí na Bíblia. Não tem lugar nenhum que fala que passa com saquinho ou com sacolinho catando dinheiro dos outros, não. Isso aqui não tem aqui. E não adianta ficar com medo de Jesus vir na nuvem, não, porque ele vai vir mesmo. Porque vocês acharam que ele não ia ressuscitar, ele ressuscitou. E agora não adianta ficar com medo, não, porque vai vir mesmo. E esse sacerdote aí que tinha passado, que antigamente não tinha batismo. A pessoa fazia o pecado, fazia o sacrifício do animal, o pecado era perdoado, não tinha batismo. E depois, não pode ter batismo de criança. Como que faz batismo de criança? O mesmo jeito que era o sacerdote antigamente, que era sem batismo, continua sem batismo agora, porque o batismo de criança não vale. É todo que crer e for. Primeiro tem que crer para depois ir batizar. É todo que crer e for batizado. Não o que não crer e for levado. E além disso, o batismo é para arrependimento e perdão dos pecados. A pessoa se arrepende do pecado que fez e passa pelo batismo, o pecado é perdoado, o pecado que ele fez. Agora a criança não tem pecado, não fez pecado? Como vai passar pelo batismo do arrependimento? Como que o pecado dela vai ser perdoado sem que ela não fez pecado? E não adianta falar que o pecado é do pai com a mãe, que o pai com a mãe não salva filho, e o filho não salva o pai com a mãe. É Jesus que veio para salvar as pessoas. Então não adianta mentir, porque o pai da mentira é o diabo, e não adianta enganar, porque o enganador do mundo é Satanás. Nem ficar enganando as famílias e não dizer que o pecado é do pai com a mãe. Não é. Os pecados nossos, ninguém salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. Pai não salva filho, filho não salva pai. Cada um tem que crer e ir batizar. Todo que crer e for batizado será salvo. E quem não crer já é condenado por desprezar o seu Salvador. Então isso aí não tem mais não. Então já acabou aqui. Ó. Batismo de criança não tem. Eles acham que são sacerdote. Se fosse no Velho Testamento ainda era sacerdote, porque era assim o sacerdote. Agora depois que Jesus veio, não tem mais sacerdote. Ele é o sumo sacerdote e quem passa pelo batismo de Jesus é que é o sacerdote. Não é esses batismos de criança aí, essas outras coisas, esses sacerdotes foram amaldiçoados, não tem mais. Foram amaldiçoados por Deus em 2 de Malaquias. Não tem. Batismo de criança não tem. A pessoa batiza o batismo de criança e depois acha que é sacerdote. Não lavou no sangue de Jesus.
Para ser sacerdote, o sacerdote de Jesus é diferente, não é esses aqui. Todos os que passam pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados, de corpo inteiro dentro da água. Não é por aspersão. Por isso fala sepultado no batismo. Sepultado no batismo não é só a cabeça que arranca em terra. E não é deixa a pessoa de pé e joga um punhado de terra nele e deixa de pé, vai dar mau cheiro. É de corpo inteiro que é sepultado. Quando fala sepultado no batismo, é de corpo inteiro dentro da água. Não é jogar uma caneca de água na pessoa de pé, não. Isso aí não existe. O batismo é por imersão, é de corpo inteiro dentro da água. Por isso fala sepultado no batismo. Quem passar por esse batismo aí do arrependimento e perdão dos pecados. Quem passar por esse batismo, todo que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já é condenado por desprezar o seu Salvador. Quem passar pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados, nascendo da água e do Espírito. Não pode nascer nem só da água e nem só do Espírito. Por isso fala em nome do Senhor Jesus te batizo. Se falar em nome do Senhor Jesus te batizo e jogar na água a pessoa, colocar a pessoa na água, mesmo que seja sepultado certinho, está batizando só da água. E tem que nascer da água, mas também nasceu do Espírito, Espírito Santo, que está aí em 28 de Mateus, verso 16, que é o que Jesus deixou. Então, em nome do Senhor Jesus te batizo, porque o nome dele é forte, tudo se move por seu poder, ele nos amou primeiro. Então, igual está em 2 de Efésios, verso 10, o nome de Jesus Cristo é acima de todo nome. E ele nos amou primeiro. Por isso tem que falar em nome do Senhor Jesus e te batizo. Não pode colocar a gente primeiro, eu te batizo. A gente não tem salvação para dar para ninguém. Quem veio para salvar é Jesus. Então Jesus é o Salvador. Então é em nome dele que tudo acontece. Então em nome do Senhor Jesus te batizo. É o batismo da água. Depois repete o nome o que Jesus deixou em 28 de Mateus, verso 16, que é o batismo do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que joga a pessoa na água, a hora que tira, a pessoa já é sacerdote de Cristo. Esses sim são o sacerdote verdadeiro de Cristo. Os outros aí que é batismo de criança, ou que não foi batizado, ou igual era antigamente, esses foram amaldiçoados, ou igual está em 2 de Malaquias. Não pode ter sacerdote mais de jeito nenhum. Então esse sacerdote aí que quiser reconciliar e ser sacerdote de Cristo, não pode comer na custa da igreja, não pode pegar salário, porque quem come na custa da igreja ou pega salário é o Satanás disfarçado de anjo de luz, é os falsos, igual está em 11, segundo aos Coríntios, verso 13. Quem traz Jesus por dinheiro é o diabo, igual Judas, igual está em 6 de João, verso 70. Então não pode. Então o sacerdote que quiser ser sacerdote de Cristo é aquele que passar pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados. A que passa pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados está lavando no sangue de Jesus. Que Jesus veio pela remissão do nosso pecado. Dali em diante, todos que passar pelo batismo são sacerdotes de Cristo. Não importa se vai sentar no primeiro banco da frente, onde vai buscar a presença de Deus na oração, ou no último banco de trás, ou no meio, ou está na frente. Todos são sacerdotes de Cristo, todos são iguais na presença de Deus. Não é quem está na frente é mais do que está sentado no banco, não. Não tem mais, não tem menos. Todos são iguais na presença de Deus. Por isso, não pode comer na cruz da igreja, nem pegar salário, nem trair Jesus por dinheiro. A não ser que estiver necessitado. Tive nu, me desse de vestir. Tive com fome, me desse de comer. Se algum desses que for na igreja estiver necessitado, aí se nós der ajudar alguém dessas pessoas, a Deus e a Jesus estará fazendo. Não catar o dinheiro deles. Se roubar a eles, está roubando a Deus e ao Senhor Jesus. Quem fazer a um desses pequenininhos, a mim estará fazendo? Então não pode. Igual está aqui, em 27 de Mateus 62, que os sacerdotes se reuniram aqui de medo de Jesus ressuscitar, e ressuscitou e vai vir nas ruas, a mesma coisa, não adianta ficar com medo. E também quem vai ser sacerdote aqui de Cristo é quem passar pelo batismo, quem lavar no sangue. É o que vai estar aqui em 1 de Apocalipse. Pode conferir aí. E da parte do Senhor Jesus Cristo, que é fiel, testemunho, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis e da terra. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos seus pecados. Então, com o sangue dele que ele lava o nosso pecado. Então, quando passar pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados, estamos lavando no sangue de Jesus. Aí são os sacerdotes de Cristo. Olha lá. Ele nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. E a glória e o poder para todo sempre. Amém. Igual está em 1 aqui de Apocalipse, verso 5 em diante, aqui vocês vão ver.
Quem lavar no sangue de Jesus já é sacerdote. Tanto quem vai na igreja ou quem está à frente. Esses aqui são sacerdotes de Cristo. Agora, aquele sacerdote que faz sacrifício, que come na custa da igreja, que pega salário, que traz Jesus por dinheiro, ou que pega dízimo, esse sacerdote aqui foi amaldiçoado por Deus em 2 de Malaquias, e daí se reuniram para matarem Jesus em 26 de Mateus, verso 3. Esse sacerdote lá não pode ter mais de jeito nenhum, porque esse sacerdote aqui está fora da Bíblia. Para ser sacerdote tem que passar pelo batismo certo, que é o do arrependimento e perdão dos pecados, de corpo inteiro dentro da água, porque é sepultado no batismo. Não pode comer na cruz da igreja, nem pegar salário, nem trair Jesus por dinheiro, nem ter imagem, nem ídolos dentro da igreja, porque é proibido por Deus. Em 20 de Êxodo, em 46 de Isaías, diz que é deuses falsos. Em 9 de Apocalipse, verso 20, diz que imagem feita de pedra, de bronze, de madeira, que não fala e não anda e não enxerga, são coisa do demônio. Então não pode ter. Em 23 de Mateus, veste aquela roupona e alarga as franjas, deixar a vestidão direto, que a gente lá uma veste comprida, direto, não pode. Não pode também orar de pé, não pode cobrir a cabeça na igreja, colocar aquele negócio. Quem cobre a cabeça desonra aquele que é a sua cabeça, e a cabeça do homem é Cristo. Então vai estar desonrando Cristo. E como que é ter salvação se cobrir a cabeça na igreja? Não pode cobrir. E também a oração não pode orar em pé. Em 6 de Mateus, verso 5, está escrito que quem orar em pé já recebeu sua recompensa. Quem orar em pé na sinagoga. E em 9 de Apocalipse, verso 3 de Apocalipse, verso 9, está escrito que sinagoga é morada de Satanás. Então quem orar em pé faz da casa de Deus, que somos nós, de morada de Satanás. Não pode orar em pé. Está escrito em 2, antigamente o povo orava em pé. Antes de Jesus vir, orava em pé. Quando Jesus estava aqui, orava em pé. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, a oração agora é de joelhos, igual está em 2 de Filipenses, verso 10. A oração agora é de joelho, não pode orar em pé mais. Deus disse que todo o poder foi dado para Jesus. Jesus agora é o nome acima de todo nome, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então agora, em nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobra, no céu e na terra e debaixo da terra. Até no céu eles dobram o joelho agora, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus é o Senhor, nosso Salvador. Está em 2 de Filipenses, verso 10. Então agora todo mundo tem que dobrar os joelhos. Não pode orar em pé mais. Até no céu eles dobram o joelho. Como que nós vamos faltar com respeito e não dobrar o joelho? Tem que dobrar o joelho. A não ser que não tiver perna, não conseguir orar. Aí chama alguém para orar para as pessoas que estiverem doentes. Ou se a casa orar não puder orar, aí Deus vai saber que a pessoa não pode orar. Mas enquanto tiver perna, vamos dobrar o joelho e orar. Buscar a presença de Deus em oração de joelhos. Igual está escrito, entre em seu quarto, dobre o seu joelho, em secreto, peça a Deus. É assim que diz a Bíblia. Pode ver aqui que o sacerdote agora, igual eu estava falando, só quem passa pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados, quem nasça, todo o que nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino do céu. Então quem nascer da água e do Espírito, passar pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados, lavando no sangue de Jesus. Esses são o sacerdote e Jesus é o sumo sacerdote. Não é aí que batismo de criança, não são sacerdotes, não. Isso aí é sacerdote do Velho Testamento. Isso aí foi amaldiçoado em 2 de Malaquias. Não pode ter mais. Esse negócio de batismo de criança, nem imagem, nem ídolos, nem colocar aquela roupa comprida, nem cobrir a cabeça na igreja, e nem ter batismo de criança, e nem orar em pé. Não pode mais. Isso aí é proibido por Deus. Começaram a sair fora da Bíblia, Deus amaldiçoou o sacerdote em 2 de Malaquias. E até hoje estão fora da Bíblia? Não pode. Agora todos são iguais na presença de Deus. Todos que passar pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados são iguais na presença de Deus. Ninguém é mais, ninguém é menos do que ninguém. Todos são iguais na presença de Deus, e até Jesus comparou nós como irmão dele. Ele é o cabeça do homem, mas comparou nós como irmão dele, e Deus comparou nós como filho dele. Essa é a palavra de hoje. Quem quiser se salvar, passe pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados, e dali em diante permaneça dentro da palavra. Porque depois que nascer da água e do Espírito, passando pelo batismo, tem o Espírito Santo. Então, se fazer pecado, estará fazendo contra o Espírito Santo. E contra o Espírito Santo é blasfêmia, e blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Por isso, o pecado depois do batismo se torna de morte. Então, não faça pecado depois do batismo. Essa é a palavra de hoje. Valeu, obrigado.